Agora nos nossos destaques nacionais, passa de 180 o número de mortos na tragédia causada pela chuva em Petrópolis, que hoje completa uma semana. A gente segue com a nossa reportagem mobilizada, falando direto da região serrana do Rio de Janeiro. O Pedro Dobal trazendo mais detalhes para a gente. O Pedro, desde o primeiro dia, tá em Petrópolis, acompanhou todas as etapas desse processo de lidar com a tragédia, que é a primeira identificação dos pontos mais críticos, a remoção das vítimas que sobreviveram a tudo isso, localização das pessoas, que estavam soterradas e agora a identificação dessas pessoas ainda desaparecidas e dos corpos que já foram levados para o IML. Pedro, uma semana depois, como é que você enxerga aí a cidade de Petrópolis? Quais são as diferenças e o que ainda falta ser feito? Bom dia para você. Oi, Carla, Megali, Sheila, bom dia a vocês, a todos que nos acompanham. Uma semana aí, a gente está entrando no 8º dia de buscas aqui em Petrópolis, depois desse temporal que atingiu a cidade, deixou 181 mortos, temos também 89 desaparecidos e depois de uma semana, o que a gente percebe é uma cidade começando a se recuperar, começando aí uma espécie de retomada. A gente percebe nas ruas, a gente observa as ruas, um cenário já bem diferente do que a gente encontrava na semana passada. A gente já não observa aquela camada grande de lama em todas as vias. Há ruas ainda com muita lama, mas a maior parte delas já está um pouco mais limpa, justamente por conta das ações de limpeza feitas pela Prefeitura de Petrópolis, que contratou mais de 1.000 funcionários temporários para ajudar nessas ações de limpeza e também com apoio de equipes da Prefeitura de Niterói, daqui da região metropolitana e também da própria capital fluminense. A gente está aqui no centro histórico de Petrópolis, exatamente no ponto em que ontem aconteciam as buscas por um dos desaparecidos, um desses 89 desaparecidos. O nome dele é Gabriel da Rocha, ele tem 17 anos e a família encontrou ontem um tênis que pode ser do adolescente, mas aí por conta da previsão de chuva, começou o tempo a se armar, eles não puderam continuar as buscas vão ser retomadas hoje. A gente tem a palavra da madrasta do Gabriel, a Luciana Ferreira, ela diz que tem certeza que esse tênis encontrado é realmente do menino. Quando o bombeiro começou a mexer com a máquina, subiu o tênis, descendo, a gente conseguiu pegar o tênis, é o tênis dele, a gente conhece, eles são família dele, a gente conhece o tênis dele. Esse sapato foi encontrado aqui no Rio Piabanha, um dos rios que cortam a cidade. Os bombeiros também acompanhavam esse trabalho de resgates, lembrando que esse adolescente ele é um dos que estavam naquele ônibus, num daqueles ônibus que aparecem naquelas imagens que foram arrastados pela força da água, exatamente aqui próximo, aqui no centro histórico, O vídeo desse momento circulou pela internet, imagens realmente chocantes. Parte desses passageiros foi resgatada, outra parte, infelizmente, não resistiu e alguns, como o Gabriel, seguem desaparecidos. A gente também tem a fala do Leandro da Rocha, ele é o pai do Gabriel, estava participando aqui ativamente das buscas aqui na região e ele fala que ainda tem esperança de encontrar o filho. Esses cães farejadores, então a gente pode ter uma chance maior de encontrar ele, ou alguma outra pessoa, que esteja debaixo também. O Gabriel, ele mora na rua Coronel Veiga, um dos pontos mais atingidos pelo temporal. É uma rua conhecida aqui pelos moradores pelo fato dela encher muito depressa. Então, assim que começa a chover, já forma uma enchente muito grande. E ele saiu com uma mochila para resolver um problema e ainda não voltou. A família segue com esperança. A família deve voltar exatamente para esse ponto daqui a pouco, por volta das 8 horas da manhã, para continuar as buscas pelo Gabriel, de 17 anos. Pois é, tem que ter esperança mesmo. Obrigada, viu, Pedro, pela sua informação. Mas a gente entra num momento, numa etapa muito crítica de tudo isso. Eu me lembro que logo no primeiro dia a gente entrevistou o chefe dos bombeiros, comandante da Defesa Civil também do Rio de Janeiro, e o Megali perguntou para ele: é duro falar sobre isso, mas o protocolo diz até quanto tempo depois da tragédia ainda são consideradas as chances de encontrar pessoas com vida, até que momento a gente não utiliza o maquinário pesado sobre os escombros. E ele disse 7 dias. Hoje, justamente. Agora é impressionante como para pai e para mãe, isso pouco importa, continuam, claro,
acreditando na possibilidade de encontrar os seus filhos, os seus parentes com vida ainda. Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre o mutirão que é realizado na tentativa de fazer identificação genética daqueles corpos que até aqui não foram identificados, não é? Recolhendo material genético de pessoas que vão até lá buscar pessoas que estão desaparecidas, e uma mãe estava lá, perdeu 3 filhos, mas estava em busca ainda de uma filha. Estava procurando ainda por uma filha que permanece desaparecida.